eu acho que nesse caso, que fez tudo se transformar na proporção que se transformou, foi o Léo Dias. Eu falo no meu ver, você vendo tudo isso, concorda? Cara, eu vou te falar o seguinte, eu já parei para pensar nessa história, acho que inúmeras vezes, talvez seja a história que eu mais tenha refletido no aspecto da notícia, de forma distante, não sendo só uma história que eu tenho a ver, e sendo a história que eu tenho alguma conexão, alguma relação. Eu tenho a sensação de que, em algum momento, o Léo não tenha feito isso. Eu acho que ele foi emocional. Eu não acho real, sendo bem sincero, eu não posso comprar e não posso acreditar. Então, o ponto é, como ser humano, eu não acho que ele faria isso por maldade, entende? Eu não acho que é humano a gente pensar que alguém faria isso de raiva. Com certeza, porque seria um absurdo, né, se fosse. Bizarro, exato. Então, eu já parei para pensar e falei, cara, ele virou alguma chavinha na hora que foi para um lugar errado, sabe? Aquela coisa, tipo, acessou um lugar errado e foi pelo ímpeto da emoção ali. E... Falou sem pensar. Ou pensou pelo lugar errado. Foi movido por alguma emoção errada. E você sabe qual é o ponto em relação a isso? É que eu sinto que, como foi algo inédito, e eu disse isso na época, algo inédito no jornalismo de celebridades, ele que é um cara que é muito experiente, se deparou com uma situação que foge completamente da normalidade de todos os casos que ele já tinha feito cobertura, já tinha apurado. Então, para ele também foi algo novo. Então, eu não sei, eu posso falar? Eu não sei, porque eu não sei os detalhes dessa história do ponto da relação, da apuração e da relação dele com os envolvidos. Eu sei da minha, das pessoas que eu conversei, das pessoas que eu falei, como foi o trato da informação até o ponto de eu chegar ali e tirar do ar. O dele eu não sei, então eu não consigo emitir e acho perigoso, até porque eu acho que eu vou ter que falar isso na justiça. Então, qualquer coisa que eu te falar aqui... Sim, com certeza. Mais eu acho muito maluco isso. Imagina, você foi demitido por esse motivo, mas aí no mesmo baralho estava aí Léo Dias e agora está de volta fofocalizando. Então, é uma coisa muito louca isso, né, cara? Eu não vejo muito sentido, não, né nisso, para falar a verdade. Não que eu acredite que o Léo tenha que ser punido e nunca mais estar na televisão por ter feito esse tipo de coisa. Não, eu acho que todo mundo tem o direito do perdão, todo mundo tem o direito de errar, né? Nós somos seres humanos, a gente erra, né? Mas é uma coisa muito louca isso, né? A televisão é uma coisa muito louca, né? Mas eu acho que as pessoas, eu acho que tem uma coisa que foi o que eu disse, televisão não é diferente de qualquer outro negócio, é uma empresa. Eu acho que naquele momento eu tenha, como eu disse, eu tenha sido um problema porque eu tinha uma questão, por mais que tudo fosse se acalmar e hoje esteja calmo e, enfim, como eu disse, a Clara me colocou como testemunha do processo e a gente teve tempo de colocar as coisas nas caixinhas devidas, naquele momento eu representava um problema para a construção do que o programa precisava fazer dali para frente. Talvez agora eles tenham um entendimento de que as coisas estão mais calmas, eles tiveram tempo de esperar essa história assim se resolver, ou estar a ponto de se resolver e não ser um problema. Assim, as pessoas me perguntam muito isso, sabe? Ai, foi injusto com você e tal. Cara, sendo bem sincero, eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que nada acontece por um acaso. Então, alguma lição eu tinha que tirar daquela situação, eu tinha que ser desligado para ter novas e construir meu caminho, novas oportunidades de construir a minha trajetória. Talvez tivesse que acontecer esse movimento do Léo retornar ao programa. Eu acho que, assim, no fundo, o que acontece é porque tinha que acontecer.
né? E a gente não pode, tipo, permanecer ali naquele lugar de não tirar lições, de não aprender. E eu aprendi muito, sabe? Assim, eu acho que foi uma lição muito grande para a minha vida. E até como ser humano, para eu talvez ser até um cara um pouco mais sensível ao erro do outro. Porque eu entendi que, infelizmente, às vezes, sem intenção, a gente erra. E o mais importante é assumir o erro e mudar a rota, mas não ficar preso no erro. E então, eu desejo às pessoas, todos os meus colegas de profissão, cara, tem infelizmente, eu conto isso com um aperto no coração, porque a minha visibilidade, as minhas oportunidades que chegaram há muito pouco tempo. Eu sou um recém-chegado nessa trajetória com a visibilidade, mas não na luta. Porque se eu considerar o tempo que eu comecei, já são 10 anos. Foi lá em 2013 quando eu comecei no meu canal do YouTube. Então eu lutava muito para conseguir ter uma oportunidade. E quando você chega e tem alguma visibilidade, eu acho muito triste quando você vê que as pessoas que podem estar contigo, te apoiarem, elas te veem como concorrente e não como parceiro. Enquanto, na verdade, quanto mais junto a gente estiver, mais força e mais espaço a gente vai garantir para ser respeitado. Porque, na verdade, eu vou voltar num ponto. O que faltou foi respeito à categoria, ao jornalista de celebridades naquela ligação que não teve. E eu acho que é por isso que nós, jornalistas, nós que trabalhamos com cobertura de celebridades, nós que somos repórteres, que somos entrevistadores, apresentadores, precisamos de respeito e que respeitem a nossa luta. Então, sim, eu acho que eu tirei essa lição, cara.